Há lugares que não precisam de livros para contar a sua história. A sua história está escrita, bem, na própria matéria de que são feitos. Hoje vamos mergulhar na alma de Vila Real, um lugar cuja identidade foi, literalmente, esculpida na pedra, no barro e na terra. Olhem, esta frase resume tudo na perfeição. Não estamos a falar de simplesmente construir em cima da terra. Não. Estamos a falar de uma parceria, uma aliança profunda com ela. É a história de gente que olhou para as montanhas e, em vez de ver um obstáculo, viu uma oportunidade. Uma oportunidade para criar arte, sustento e progresso. E aqui vemos essa história em duas escalas completamente diferentes, mas que contam a mesma coisa. De um lado temos a paisagem monumental do Douro, domada à força de braços. Do outro, uma peça de barro preto, delicada, moldada com uma mestria incrível. A narrativa é exatamente a mesma. Pegar no que é bruto e transformá-lo em algo belo. Pegar na natureza e fazer dela cultura. Tudo isto graças ao saber fazer dos artesãos de Vila Real. Então, por onde começamos? Bem, vamos à base de tudo, ao granito. Porque em Vila Real o granito não é só uma pedra, é o alicerce da vida. Está presente em todos os aspectos do dia-a-dia. Estes fornos de granito são muito mais do que aparentam. Pensem nisto, a rocha das serras funciona como uma espécie de bateria térmica natural. Absorve o calor e vai libertando-o devagarinho. Isto significa que, com uma única carga de lenha, era possível cozer pão durante horas a fio. O forno tornava-se assim o coração quente da aldeia, o verdadeiro ponto de encontro da comunidade. E a mesma pedra que servia para cozer o pão foi a que serviu para conquistar abismos. A geografia de Vila Real é marcada por vales muito profundos, como o do rio Corgo, e foi aqui que o granito, desta vez combinado com o ferro, permitiu construir pontes audaciosas que, literalmente, uniram a cidade. Transformaram um vazio numa ligação. É uma engenharia notável, sem dúvida. Mas é aqui que a mestria dos canteiros realmente brilha. Conseguir pegar numa rocha tão dura como o granito e transformá-la em expressões de fé tão suaves. O Calvário de Lourdel é muito mais do que um monumento. É o legado de uma escola sem paredes onde os segredos deste ofício foram passando de geração em geração, moldando a alma artística de toda a região. Ok, do granito, sólido e imponente, vamos passar para algo completamente diferente. A terra moldável. Vamos a Bisalhães, onde a olaria preta não é um simples artesanato. É quase uma alquimia. Um processo ancestral em que a terra e o fogo se juntam para criar algo que dura para sempre. O grande segredo está todo no processo de cozedura. Primeiro, claro, o barro é moldado com uma perícia incrível. Depois, as peças são cozidas numa fogueira a céu aberto, a suenga. E agora vem a parte mágica. Mesmo no final, a fogueira é abafada com terra e caruma, as agulhas dos pinheiros. Um gesto simples que corta o oxigênio e cria um fumo muito denso que envolve as peças. E é nesse fumo que está o truque todo. A ausência de oxigênio força o carbono a penetrar nos poros do barro. É isto que lhe dá aquela cor preta, quase metálica e, mais importante, o torna totalmente impermeável. Pensem bem, sem precisar de qualquer tinta ou verniz. Uma técnica absolutamente genial que transforma o barro em algo eterno. Da mestria minuciosa do oleiro, vamos agora dar um salto para uma escala monumental. Vamos para o Vale do Douro, um lugar onde a própria paisagem é uma obra de arte. Uma verdadeira epopeia de resistência humana, toda ela escrita em pedra de xisto. Vamos parar um momento para pensar neste número. Milhares de quilómetros. E não estamos a falar de estradas. Estamos a falar de muros. Muros de xisto, levantados à mão, pedra a pedra, sem cimento nenhum, só para segurar a terra. A escala disto é quase impossível de imaginar. O que estamos a ver aqui é a beleza que nasce diretamente do esforço. Foram gerações e gerações de trabalho duríssimo que transformaram montanhas íngremes só de rocha nesta paisagem fértil. E estes chocalcos não só permitiram plantar as vinhas, como criaram o primeiro jardim viniteiro do mundo, a primeira região vinícola demarcada de toda a história. E esta citação, acho que não há melhor forma de o dizer. Os socalcos do Douro não são só agricultura, são uma obra de arte. Possivelmente a melhor escultura coletiva que a humanidade alguma vez fez, moldada por um consenso silencioso entre gerações que trabalharam juntas com o mesmo objetivo. Bem, e como é que tudo isto se liga? Porque esta mestria, este domínio profundo da paisagem e dos seus materiais, não ficou parado no tempo. Pelo contrário, foi precisamente esta sabedoria que serviu de motor para impulsionar a região para a era moderna. E o ponto culminante desta história é este. A Central do Biel foi construída em 1894 com o mesmo granito robusto que os canteiros conheciam tão bem.
E o que é que ela fez? Usou a força do rio para criar eletricidade. O resultado, Vila Real tornou-se a primeira cidade em Portugal a ter iluminação pública elétrica. A mestria de trabalhar a pedra deu, literalmente, origem à luz. Mas atenção, a Central do Bial não apareceu do nada. Foi o culminar de um legado muito longo. Se olharmos para trás, desde as muralhas da Idade do Ferro, passando pelos séculos em que a arte da cantaria foi aperfeiçoada, até a engenharia de 1894, há um fio que liga tudo. E esse fio é a capacidade incrível de dominar o ambiente local e de o transformar através da inovação. No fundo é isto. A história de Vila Real está gravada na sua própria geologia. É uma lição incrível sobre como a identidade de um lugar pode nascer de uma relação tão próxima, tão íntima com a terra. Uma parceria que transforma simples matéria-prima em sustento, em beleza e em progresso. E tudo isto deixa-nos a pensar, não é? Se olharmos com mais atenção para a nossa própria paisagem, para as pedras dos edifícios, para a forma como os campos estão desenhados, que histórias de engenho, de perseverança e de identidade poderemos descobrir ali, escondidas? Fica a reflexão.